19º Pode Cresce. Pessoal, dois grandes convidados que nós teremos aqui hoje, tá? Eu tô aqui com Serafim Costa, ele é corretor de imóveis, especialista em gestão imobiliária, mais de 23 anos de atuação no mercado, participou de mais de uma centena de lançamentos, trabalhando em grandes imobiliárias aqui do Rio de Janeiro. Já foi diretor de vendas e possui ampla experiência em liderança, atendimento, negociação, fechamento de vendas. Idealizador do método Corretor Ninja. Compartilha conteúdo e promove treinamento de corretores de imóveis. Já já ele vai se apresentar, pessoal. E eu estou aqui com o Henrique Fonseca, corretor de imóveis, especialista em direito imobiliário e gestão de negócios, com mais de 25 anos de experiência em diretoria comercial de vendas de imóveis prontos, lançamentos, loteamentos, imóveis comerciais, crédito imobiliário, home equity, locação e administração, com atuação em grandes empresas de diferentes cidades brasileiras. Então vocês já viram que hoje nós teremos aqui muito conhecimento e o nosso programa é venda de imóveis na planta. Eu vou passar aqui a palavra para o Serafim. O Serafim vai fazer uma breve apresentação dele. Serafim, conta pra gente. Quem é Serafim? Qual a sua ligação com o mercado imobiliário? Faz um resumo da sua trajetória aí, fala um pouquinho do que você está vendo no mercado hoje, tá? E depois a gente volta para o Henrique se apresentar e a gente começa aqui esse programa que vai ser imperdível. Obrigado, Egito. Pessoal, então, eu já estou no mercado aí já 23, passa um pouquinho de 23 anos no mercado imobiliário, entrei como corretor por opção, encantado com o mercado imobiliário, comecei como corretor de imóveis, depois eu fui guindado a gerente, diretor, e sempre entendendo que todo o cliente que chega até o corretor, ele merece ser tratado com todo respeito e o corretor tem que estar preparado, conhecendo o empreendimento, as formas de atendimento, entendendo que cada cliente é um cliente diferente. E ao longo desses anos todos, eu fui aprendendo e criando um próprio sistema que eu fui colocando ele em prática. Inclusive, nas equipes que eu liderei, que eu fui gerente, que eu fui diretor, eu aplicava nos corretores e o sucesso era sempre garantido. Aqueles que, obviamente, seguiam ali à risca as dicas e as técnicas de aprendizado. Mas, basicamente, é isso, né, Francisco? E aí tem o Henrique aí também, que é uma fera. Henrique, fala um pouquinho pra gente. Quem é o Henrique? Qual a sua ligação com o mercado imobiliário? Fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Serafim. Muito obrigado aí pelo convite. Eu comecei na corretagem em 98 para 99. Família oriunda de mercado imobiliário. Meu pai sempre atuou na parte de compra de imóvel na planta, também no usado. Gostava de comprar um imóvel, que compra terra não erra. Essa é uma brincadeira que a gente faz lá. E aí eu comecei ali, eu estava estudando já quase no final faculdade de Direito. Entrei no mercado, nunca mais saí. Atuei como corretor, fui gerente de prontos, depois gerente de lançamento. Cheguei a atuar como gerente jurídico de uma operação grande aqui no Rio de Janeiro. Depois voltei a atuar também no comercial. Fui diretor de vendas em Niterói, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Enfim, rodamos bastante o mercado. Atualmente estou trabalhando como diretor comercial de uma grande empresa em Niterói, na SPIN. Enfim, prática de liderança. Acabei de fazer um lançamento grande agora com 750 unidades. Então tem muita novidade para a gente falar um pouquinho hoje para o corretor, o pessoal entender um pouco como vender imóvel na planta. E a gente vai bater aqui um papo bem gostoso, tenho certeza disso, né, Serafim e Francisco? Vamos embora, tamo junto. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Aos corretores que estão em casa, coloquem aqui para a gente acompanhar a cidade de vocês, a região de vocês, a empresa que vocês trabalham, se trabalham com locação, com avaliação, com imóvel pronto, com lançamento, coloca um pouquinho aqui. E quem quiser também fazer pergunta, pode jogar que eu coloco na mão desses dois grandes feras aqui. Pessoal, eu estava batendo um papo aqui antes com eles, né? Eu não trabalho com lançamento, né, ainda, né? Espero um dia poder ter estrutura e condição para poder trabalhar, uma área que nos encanta. E a gente estava conversando assim, como o corretor que trabalha com imóvel pronto, tá? E que de repente ele entra para trabalhar com lançamento, né? Como ele deve encarar esse desafio? Quais são as diferenças, né? Porque o imóvel pronto é algo tangível, concreto, você vê altura, posição, iluminação, o que fica, o que não fica, né? Você já tem uma visão completa, né? Uma experiência sinestésica mais ampla. Mas e o lançamento? Antigamente eu sei que a gente só trabalhava com uma planta, com um bookzinho de vendas, e hoje eu sei que tem mais recursos, né? E vocês me falaram aqui vários recursos. Serafim, fala um pouquinho disso. Pega um desses recursos, de repente, e destrincha, né? Para a gente poder ter noção de como ele pode ajudar o corretor de imóveis que trabalha com o lançamento. E também, assim, se é tão diferente trabalhar com o imóvel pronto e do lançamento, as principais diferenças, fique à vontade. Essa pergunta é ampla, você vai falar, ele vai falar, a gente vai discorrer em cima dela ao longo daqui do início do nosso programa. Fica à vontade com a palavra. Então, Egito,
existem o que é chamado de ferramentas hoje que o corretor ele pode utilizar. O incorporador muitas vezes utiliza disso, na grande maioria das vezes, e isso facilita bastante o trabalho e a apresentação do corretor ao cliente, né, do empreendimento ao cliente. Hoje eu estou numa função de gerente comercial de uma construtora aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos o lançamento agora há pouco tempo e o que nós utilizamos? Maquete, que é como se fosse a visão 3D, né, do que o cliente vai ver, porque ele vê a varanda, você consegue, eu recomendo sempre que o corretor circunde a maquete, mostrando ali a parte de lazer, enfim. Várias perspectivas, né? Várias perspectivas, ele consegue enxergar ali, ter uma visualização melhor. As perspectivas, normalmente, que são colocadas dentro do estande, e a cereja do bolo, que eu digo que é o apartamento decorado, né? Hoje o cliente, mais do que ele ter a informação, ele quer viver uma boa experiência, e o decorado normalmente dá essa boa experiência. Ele se sente já morando. Acredito que o Henrique, né, ao longo desses anos todos, né, quantidade de lançamento com decorado hoje aumentou significativamente. Claro que existem algumas incorporadoras e alguns lançamentos que a gente ainda não tem ou não possui, até por questão às vezes de terreno mesmo, não comporta. Terreno não permite, não comporta. Então, até em outros locais distintos onde é o terreno que vai ser executado o empreendimento, eu já vi incorporador em alguns momentos ter que fazer o stand e o decorado em local diverso, né? E isso é muito relativo, mas assim, ajuda muito, muito, muito na tomada. É o melhor recurso de todos? Olha, o melhor recurso é conhecer o empreendimento, Egito. Esse que é o melhor recurso. É isso. O corretor conhecer de ponta a ponta, desde a hora de receber esse cliente, apresentar o empreendimento e sentar à mesa, apresentar uma tabela. Isso também é muito importante, porque no lançamento, um dos diferenciais, eu não vou dizer que seja vantagem ou não, mas um dos diferenciais junto ao imóvel pronto é que no imóvel pronto o cliente normalmente dá um sinal e depois ele vai para um financiamento ou para a quitação e a escritura definitiva. No lançamento, o comprador ele tem um prazo de pagamento e lá à frente, no recebimento do imóvel pronto, ele vai fazer a opção dele por quitar através de recursos próprios ou financiamento. E o corretor ele precisa conhecer isso também, porque não é só apresentar muito bem o empreendimento e ponto. Não, ele tem que também dominar a técnica de ir para a mesa e apresentar uma tabela de vendas, né, Henrique? Verdade, verdade. Muito importante. Um trabalho de corretor difere sim entre a venda e a abordagem que ele vai ter com o cliente para aquisição do imóvel na planta, do caso de ele comprar um apartamento de terceiros, um apartamento pronto, já usado, enfim. A gente falou aqui também um pouquinho antes, estava batendo esse papo, qual a diferença de você hoje entrar num imóvel pronto, a questão sensorial, você ter a visão de onde ele está entrando, a vista do apartamento ainda na planta. E quando eu falo na planta é assim, ó, terreno foi demolido agora, não tem construção alguma, tá tudo no meu imaginário. Primeiro passo, o corretor tem que estar pronto que eu digo, capacitado, treinado naquele empreendimento. A gente está falando desde um conceito de marketing, tudo tem um porquê, um propósito, né? A gente coloca lá hoje o nome do produto YZ, baseado naquela região que ele está comprando, baseado no que tem de comodidade e facilidade. Eu acho que ele está muito ligado a isso hoje. Isso encanta o cliente para começar essa conversa do conceito. E aí você vai falando de localização, explorar o porquê, falar o que a gente está vendendo ali em conceito de lazer, tecnologia, sustentabilidade, as plantas, né, que hoje são N de plantas, assim, plantas às vezes customizadas. Hoje você consegue customizar isso. Então, assim, numa relação com o cliente, o corretor ele consegue dar saída que às vezes ele já não consegue no imóvel pronto, a não ser com arquiteto, alguma coisa assim. Então, primeiro, ele tem que estar treinado, capacitado, e aí a gente tem os materiais, as convenções, o treinamento com os líderes, com a própria incorporadora, com os representantes comerciais, né? O Serafim, assim, é importante ele estar ali anotando, estudando. A gente teve um caso agora que foi feito com a incorporadora, um podcast, olha que coisa interessante. Interessante e bem dinâmico. Dinâmico, para não ficar uma coisa maçante, chata, onde o host ou o entrevistador chega para o comercial junto com o arquiteto e faz as perguntas e fica bem suave. Interativo, né? Pergunta da distância, por exemplo, entre os blocos, entre as torres, qual o tamanho da raia da piscina, o que tem de novidade, muito interativo. Então o corretor tem N ferramentas hoje, e quando eu falo hoje, assim, já não é de agora, né? A gente vivia o mercado dos anos 2000 muito forte no início, foi como o Francisco colocou aqui, o Serafim, a gente utilizava os books mesmo físico, book cadernado, grosso, bonito, impotente, que até hoje se utiliza, tá?
Eu gosto muito do papel e tem muita gente que gosta de segurar e sentir. É o famoso ver com a mão. Ver com a mão. Apareceu a minha esposa. Ela falou assim, deixa eu ver, ela vem com a mão já. É o ver com a mão. Eu já falo. Mas isso... Você sabe que eu tenho que gostar para ver. Rapidamente, ó. Eu tô aqui com Irene Dias de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Irene. Ricardo Parente, do Recreio. Seja bem-vindo, Ricardo. Fabiana Castro. Marcílio Carvalho, da Cury Construtora, Rio de Janeiro. Seja bem-vindo. Mônica Lima Pereira, Spin Maricá. Angélica Franco, Spin Niterói, Henrique, um grande abraço. Anderson Siqueira, bora meu líder. Agora eu não sei qual dos líderes que ele está saudando, né? Trabalha lá comigo, velho. Trabalha com o Henrique. Alexandre Gomes, ele é corretor de plano de saúde. O projeto principal é se tornar corretor de imóveis, Alexandre? Se tiver na região, esse já tem 2 grandes feras aí para você procurar, para você seguir caminho na parte de venda. Irene Dias atua de forma independente, sem vínculo com o imobiliário, ela trabalha imóvel na planta. Então sejam todos bem-vindos, se apresentem aí, coloquem suas perguntas. O objetivo é ter um programa muito interativo e ter um bate-papo, tá, galera? Vamos lá. Marcos André, Rio de Janeiro. Davi Brazão, da minha empresa aqui, seja bem-vindo, Davi, acompanha aí. Sônia trabalha com incorporação em Nova Mutum, em Mato Grosso do Sul, minha amiga advogada imobiliária, a região do dinheiro ali no centro do nosso país, né? Muito. Beleza, bacana. Marcos André do Recreio, vamos lá. Cláudia Amorim, Espinho do Jardim Caraí. Lourdes Superti, Porto Alegre. Lourdes, estou em Porto Alegre na semana que vem, Plaza São Rafael, quer dizer, em agosto, dia 10 de agosto, vai ter um evento legal para quem é da área condominial. Depois me manda mensagem se tiver interesse. Bom, vamos voltar, a gente está falando de recursos, né, de venda. Começamos no book de vendas, bem tradicional, né, bem funcional. Falamos também do stand, que desenvolvam esses temas, né, bem bacana. Fiquem à vontade para falar. Existe em tudo existe técnica, né? A venda, eu sou fascinado pela parte de venda, lógico, do mercado imobiliário em principal ponto, mas a parte de venda, ela me seduz porque mexe com as questões, as necessidades do ser humano, né? Todos nós só compramos alguma coisa por necessidade ou por desejo. No caso de um imóvel, na grande maioria das vezes, é pelos 2 motivos. Pela necessidade de ter o imóvel pronto, quem mora em locação, mora com a família, vai casar. Todo mundo quer ter. Todo mundo quer. Acho que é o desejo de todo mundo. Né? E a realização, né? Porque é claro que pode comprar um avião, um jato, mas ali o imóvel, o primeiro imóvel, eu acho que assim seduz. E o cliente quer viver uma boa experiência. Assim como uma foto de um navio de cruzeiro não encanta e não motiva a pessoa a comprar uma viagem de cruzeiro, mas se ele visualizar a piscina, os bailes, aquilo que ele vai viver dentro de um navio de cruzeiro, ele vai ter muito mais interesse em comprar, né, uma passagem, um passeio de cruzeiro. Assim como o imóvel, quanto mais ele ficar encantado, quanto mais o cliente ficar encantado e o corretor conhecendo o empreendimento, as técnicas de atendimento e fechamento e venda, ele encantar o cliente, esse cliente ele fica mais tendencioso a realizar o sonho. Ele diz, é aqui que eu quero, é aqui que eu quero viver, é aqui que eu quero ter a minha família morando. A gente às vezes esquece que, em geral, uma família ela compra 1,7 imóveis na vida. Talvez seja a única compra da vida, né, daquela família. Talvez compre um segundo imóvel, enfim, entre 1 e 2 imóveis, mais para 2, né? Então, assim, o corretor está atendendo vários clientes, mas aquele cliente, ele está muito atento em tudo que o corretor fala, né? Se ele tem segurança, se ele domina o produto, ele, antes de comprar o produto ou serviço, ele compra o corretor de imóveis. Daí a importância da preparação. E o Henrique falou que trabalhou muito com preparação, treinamento, com manual. Eu gostei do que você falou. Acabava como se fosse uma provinha dentro do próprio stand. Que legal isso. Assim, eu acho que assim, o corretor tem que estar preparado realmente a todo momento para qualquer tipo de pergunta. E Francisco, o que acontece assim hoje? Primeira pergunta, você responde ok. Segunda, quando você trava e não consegue mais desenvolver, ele vai procurar a informação hoje. A informação hoje, às vezes está numa internet, está num vídeo. E nem sempre a informação precisa. Então, o que a gente pensou lá atrás? Isso tem alguns anos que a gente veio desenvolvendo. Como eu preparar esse corretor da melhor forma? Às vezes ele vem do nicho, eu falo do imóvel usado, e não tem traquejo, não tem conhecimento para vender o imóvel no lançamento. E eu brinco e falo assim, cada um... Não é só tirar pedido, né? Não é só tirar pedido. Não é só tirar pedido, falou tudo. Hoje, mais do que nunca, não é só tirar pedido. Claro que você tem aquele cliente que vem pronto já. Aquele cara que já rodou, que está 2 anos com tempo de compra, que ele rodou tudo, ele conhece às vezes mais do que o próprio corretor, porque ele está olhando o mercado a fundo mesmo. Mas assim, o que a gente fazia antes? Chegava, colocava o cara no salão, vai trabalhar, oferece, liga e de acordo com o dia a dia ele vai aprendendo.
Chegou um determinado momento e falou assim, cara, vamos especializar, vamos capacitar, vamos treinar esse corretor de forma mais objetiva. Você está me dando uma ideia aqui de gente aprovar um curso desse para a Unicred, agora na gestão do João, caramba, é muito necessário. A gente vai criar as comissões, você vai desenhar isso com a gente, já está convidado. Tamo junto. Então, e aí você pode desenvolver ele com um trabalho inicial, que pode ser um empreendimento, produto. A gente olha muito para a questão comercial, e que eu digo preço, forma de cabelo, a famosa tabela de vendas, que é muito mistério para todo mundo, que é diferente de uma negociação do imóvel pronto, completamente diferente. Você pode parcelar o preço, você pode tomar uma decisão de financiar. Agora a gente tem um crédito associativo, que é a modalidade de aquisição do imóvel na planta com financiamento da Caixa. É uma modalidade que está em voga, que veio com Minha Casa Minha Vida lá atrás, deu certo, e hoje a gente vê empreendimentos de até 1,5 milhão dentro desse segmento do sistema financeiro de habitação, com recursos SBPE. Então, assim, tem dificuldade de muitos corretores que estão aprendendo ainda isso. E como é que a gente pode treinar ele? Cara, eu utilizei muito essa ferramenta de ter uma escolinha para esse corretor dentro da imobiliária. Por ausência de a gente ter um curso específico, ou alguns que você consiga desenvolver online, mas na prática também funciona muito bem. Chegamos em determinado momento a fazer turmas e colocar assim, semanais mesmo de corretores de pequena e com multiplicação dos melhores gestores e líderes em cada aspecto, em tabela, em produto, em como abordar e captar esse cliente. Que bacana, hein, cara? Que legal. Muito bacana. E fazendo uma provinha no final. Falei assim, chegou assim na turma. Passou lá uma semana incubado fazendo isso, entrando de manhã, saindo no final do dia. Na sexta-feira, no término do curso, do treinamento, vamos para a aula prática, a prova prática que eu digo. A gente vai para um stand, pega um stand que tem maquete, que está estruturado, que tem bastante imagem para explorar, porque isso é importante, o rol de imagens, ele tem as áreas, e com um decorado no final, depois a gente volta a sentar à mesa com um corretor, que a gente faz uma simulação, e aí, olha que bacana, quem eram os professores, ou melhor, quem estava aplicando ali, eram os diretores e os melhores gerentes, para que ele se passasse por uma simulação como cliente, fazendo as perguntas nas quais a gente sabe que são as demandadas no dia a dia. Ele chegava no final, a gente olhava todos os aspectos dele, aprovava o corretor e ele já ingressava durante 30 dias com acompanhamento de um outro corretor ali para ver se ele está fazendo o trabalho correto, com o líder da porta, e depois a gente faz um feedback follow após 30 dias. É bem bacana mesmo. Ele não sai totalmente cru do negócio. Eu, nos últimos anos, tenho dedicado o meu tempo para estudo, aprimoramento, a parte acadêmica. É óbvio que tem um lado muito abstrato, né? Se a gente sai um pouco do lado prático, enfim, mestrado, entrando em doutorado, esse lado ele é necessário por vezes. Mas eu quando entrei na Unicresce, eu reativei minha matrícula de pedagogia, eu termino agora, pedagogia. E meu TCC vai ser a pedagogia nas organizações não escolares. A empresa seria uma organização não escolar. Sim. E o TCC seria como montar uma universidade corporativa, que assim, o objetivo é um dia continuar crescendo a empresa, né? Eu fui muito para a área de gestão, né? A gente não tem tanta venda lá. Assim, é parte do negócio importante, mas a minha ideia é continuar crescendo e dentro da empresa ter uma universidade corporativa, porque o que você falou aí, para quem tem um core business, venda, né, e é líder de mercado, você tem que estar com o pessoal com o machado muito afiado, permanentemente, né, porque o cliente ele já vem com muita informação, muito conhecimento, se bate na mão e hoje você tem outros concorrentes, né, que estão trabalhando com lançamento também, se não atendeu legal, você perdeu. Eu acho que esse é um ponto interessante, ele vai já dar seguimento aí, deixa eu continuar apresentando aqui. O pessoal que entrou, Ricardo Silva, Soraya Couto, Spin Jardim Caraí, o Cláudio Amorim falou o seguinte: Henrique é o cara do mercado imobiliário em Niterói. O Cláudio Henrique vai te passar o Pix, tá? Você vai passar o Pix para ele que ele vai fazer a transferência para você. Tamo junto, Cláudio. Tamo junto, obrigado. Ricardo Silva de Maricá, Rio de Janeiro, Daniela Albuquerque, Spin Região Oceânica, Menezes da Patrimóvel, Alexandre Gomes. Que treinamento perfeito, o corretor se torna um profissional de vendas. Parabéns, Henrique, parabéns. Serafim, fala um pouquinho desse tema aí. Eu sei que você desenvolveu até um método, corretor ninja. Né? Ao longo dos anos, Egito, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu entrei... Assim, eu tinha que optar ou pelo lançamento ou pelo avulso. Eu confesso que eu fiquei com medo na ocasião do avulso, né? Do imóvel pronto, né? A gente chama avulso aqui no Rio de Janeiro, mas do imóvel pronto. Eu falei, vou entrar no mercado de lançamento. Não que eu achasse que fosse ser mais fácil, mas me encantou muito mais, até por causa de... Eu digo que no mercado de lançamento, o corretor, ele pratica uma arte, que é a arte da venda do lançamento. Por que é arte? Porque você tem o balé, que é uma arte, envolve emoção. O teatro é uma arte, envolve emoção. O cinema é uma arte, envolve emoção. E a corretagem, principalmente, a venda é uma arte, né? É uma arte, porque envolve emoção.
E aí eu comecei a perceber como as informações... técnica não existia o Henrique na época, não existia com os treinamentos, e eu sempre fui muito a favor do treinamento, do corretor se especializar, e aí o que eu falo é que a competência é uma porta que abre de dentro para fora, tem que partir de dentro, do interesse, porque muitas vezes a gente vê que o corretor quer colher os frutos, mas ele não quer perder tempo plantando. Então, eu comecei a observar. Bernardinho já falava isso, todo mundo quer ser um campeão, mas ninguém quer se preparar para ser um campeão. Isso, prepara tudo. Exato. Né? Não existe sorte, é preparo, né, cara? Preparo. É verdade. E aí eu comecei a observar que se eu não tivesse o conhecimento, se eu não me aprimorasse, procurasse estudar e aplicar aquilo que eu conhecia, se fosse vendo onde alguns que faziam certo, né, atendiam certo, praticavam a corretagem certa, e outros que não iam muito avante, eu comecei a fazer esse comparativo. E é o que vem aí me dando a longevidade, né, no mercado imobiliário, até hoje. Né? Eu só trabalho no mercado imobiliário, não tem nenhum outro paralelo fazendo, e eu fico muito feliz. E aí falando, né, complementando aqui um pouquinho o que o Henrique estava falando em relação ao treinamento, eu acho muito válido, né, a questão do treinamento, do preparo, né, o passo a passo, coisas que para gente que já tem uma experiência, anos, você pegar uma tabela, explicar uma tabela de vendas ao cliente, né, fazer ali um fluxo de pagamento que ele queira, né, desenvolver ali um fluxo de pagamento que não tem mistério, sim. Mas muitas vezes para o corretor existe uma certa dificuldade e no mercado imobiliário há essa necessidade de alguém que prepare o corretor, que treine, que literalmente pegue o corretor no colo para poder ajudar ele a vender, porque tudo é a partir do corretor de imóveis. E esse treinamento que ele falou é um treinamento que tem a parte teórica, né? Tudo é teoria, porque vem da observação, teoria, na observação, mas é aplicado. É aplicado, assim, e valida, né? Por cada passo. Ele falou que alguém acompanha depois. Isso na pedagogia é desenvolvimento proximal de Vygotsky. Quando você tem alguém que tem mais conhecimento, você cola com ele e você se desenvolve no limite do conhecimento daquela pessoa, porque você está ali com comportamento, observação, enfim. Então, bem interessante, porque a prática acabou sendo um bom caminho para desenvolver as pessoas, né? É isso. Eu também concordo com isso, porque assim, a prática é totalmente... Eu até brinco às vezes, na teoria é uma coisa, na prática é outra, porque você vai encontrar muita objeção. Você vai encontrar objeção. Na teoria você está lendo, você está estudando, você está entendendo, mas aquela pergunta que não está ali na teoria, a linha de raciocínio que você vai criar, às vezes entra ali uma pergunta mais complexa. A gente está falando de imóvel na planta. Como é que você pega para o cliente e vai perguntar assim, olha, qual o valor do condomínio? Espera aí, o condomínio daqui a 2 anos e meio, 3 anos, como é que eu vou projetar? E aí tem gente que aplica a teoria do metro quadrado sobre a unidade, que é uma conta fria, subjetiva. E o conceito de empreendimento? Hoje você tem produtos, e aí olha como é que o corretor tem que estar preparado. Sustentável, tecnologia, terceirização da folha de pagamento, o impacto do condomínio fica menor, medidor individual de água, portaria virtual. Isso tudo é difícil às vezes ele conhecer, porque tem, assim, não tem tanta prédio com portaria virtual aqui no Rio de Janeiro. Em outras praças tem mais. É uma tendência do consumidor não concordar. Entregamos um empreendimento recentemente com portaria virtual, todo mundo adorando, porque funciona, porque na verdade é coisa nova que o corretor não conhecia, depois ele vê, cara, funciona. Então as coisas são assim, a prática está acompanhando a teoria todo o momento, e dentro do ponto de vista que a gente tem hoje no mercado, nada melhor do que você ter um bom líder, um bom colega para te ajudar a se desenvolver. É olhando, trocando ideia, as melhores práticas, observando. Chico, é isso que a gente tem que fazer realmente. Acho que todos nós, corretores aqui, temos essa obrigação de ajudar a desenvolver nossa categoria, nossa classe, de forma que todo mundo se desenvolva positivamente. Acho que só assim... A gente estava conversando no início, aí já é uma área que tem muito a ver comigo, né? Com a minha pesquisa, enfim. Com relação à formação profissional. Eu escrevi esse artigo, vai estar no livro chamado Tendências Imobiliárias. É um grupo de empresários aqui do Rio, e eu pedi um nome emprestado lá para os criadores do grupo. Não, pode usar o nome. Chamei uma galera, né, do Rio de Janeiro, presidente de Cresce Goiás, Santa Catarina, pessoal que eu conheço, que eu já viajei, enfim, pessoal de Recife, advogado, corretor, pessoal do marketing, enfim, vai ser um livro bem diverso, né? bem rico, né? Bem multifacetado. E o meu artigo foi sobre a formação
profissional do corretor. Então a gente conta ali a história, como era uma atividade econômica que vai se desenvolvendo conforme as cidades vão crescendo. Essa atividade vai deixando de ser algo exercido em tempo, em tempo não integral, né? Assim, de modo eventual, para uma atividade profissional, para uma atividade permanente, para se tornar um meio de vida. As pessoas vão se tornando então profissionais, vai surgindo o embrião do que é o corretor de imóveis, se organiza em associações, enfim, e aí surge a profissão, ela é regulamentada, ela tem uma lei que rege o seu exercício, a condição para a pessoa entrar e ser profissional, mas nós paramos, segundo eu critico ali, em 62, que foi a nossa primeira regulamentação com a Lei 4112. Essa regulamentação até caiu por terra, né? Mas ao nosso dia, 27 de agosto de 62, quando a profissão foi regulamentada a primeira vez. Porque essa lei não tinha uma base acadêmica, não tinha uma base teórica, ou seja, qual é a formação do profissional? Não tinha ali. Aí só em 78 que entrou a Lei 6.530, que traz ali a nossa base legal para ser corretor. Mas nós estamos muito defasados numa sociedade de tecnologia, de conhecimento, de informação cada vez mais complexa, com uma base legal, com uma base de marketing. O curso técnico não dá conta. E mais, o curso técnico, né, que não são os regionais que fiscalizam, são as secretarias de educação, e de vez em quando elas fecham um curso técnico regular, o curso técnico não cumpre o seu papel. E aí, assim, a gente está tentando, via sistema Cresce-Cofesse, reeditar o exame de suficiência, porque no primeiro momento o nível de aprovação caiu para entre 3% e 4%. Você vê como eram frágeis, né, os egressos portadores de diploma de curso técnico. Porém, com o exame, as pessoas começaram a se preparar mais. E aí subiu a aprovação para 20%. E o sistema Cresce-Cofesse começou a ranquear as entidades que davam o curso de técnico e começou a fiscalizar mais aquelas que estavam com pouco mal ranqueada, né? Mas era uma norma interna e aí teria que ter uma lei, né? Enfim, foi tida como inconstitucional, parou de valer. Mas a tendência é que a gente entre agora e que consiga aprovar. Esse é um ponto. E o outro ponto seria elevar o nível da profissão por meio da criação de competências diferenciadas para o gestor de negócios imobiliários. Perfeito. Eu fiz esse curso de gestão, eu sempre cito, né, que tem coisas ali, a maioria eu não aprendi na faculdade de Direito. Quer ver, ó? Estatuto da cidade, plano diretor, incorporação imobiliária, CDC aplicado aos negócios imobiliários, documentação, condomínio, locação, tudo eu não vi na faculdade. Nada. Tive uma matéria assim. Você passa superficialmente, eu também estudei, fiz a parte de pós-direito imobiliário, você vê muito mais fora do que dentro. Tenho certeza, Chico. E a prática também te ajuda muito, porque se o caso concreto, sim, você vai pegar a legislação para estudar e entender. Se consultar com outras pessoas. Então, o nosso problema hoje da nossa profissão, tá, é justamente esse. Uma formação ruim técnica, e aí eu sou defensor do exame de suficiência para elevar o nível, e ao mesmo tempo, como o CRC fez, acabou o técnico lá. Isso já estão mais na frente. Lá no CRC, quem é técnico registrado está registrado, né, e os próximos só nível superior. Né? O cara já está ali garantido. Exatamente. E no sistema CFC-CRC, você tem que fazer tantos cursos por ano para ter uma pontuação para você continuar exercendo a profissão. Penso que possa ser um modelo para que nós, corretores, venhamos elevar um pouco o nosso nível profissional. Claro, um curso desse que você ministra dentro de uma empresa, ele vai suprir muitas das suas deficiências, vai te dar o direcionamento certinho. Ali tu aprende coisa que realmente na base teórica, acadêmica, você vai aprender de maneira, né, muito abstrata. As duas coisas são importantes, a prática, né, realmente a teoria, mas o formado, né, o egresso do curso de transações imobiliárias tem vindo cada vez pior. A gente pega nas turmas de julgamento, nossa, famílias que deram sinal, né, e perderam, de um lado desonesto, do outro lado despreparado. Teve uma menina que falou assim, chorou, falou, olha, mas eu fiz o curso técnico e eu fiz uma venda, eu não sabia que tinha problema, eu já fiz um acordo com ela, já devolvi o dinheiro dela, já paguei o prejuízo todo. Aí nós na turma, nós abrandamos a penalidade, claro, porque a gente entendeu realmente que a pessoa estava de boa fé, mas a formação é muito ruim. Então, assim, a gente estava conversando antes, né, sobre a dificuldade do profissional vir com algum conhecimento. Acho que vocês podem falar sobre isso porque vocês treinam esses profissionais. Eu bati um papo com ele antes aqui de a gente entrar com nós dois exatamente sobre isso. A diferença que a gente está sentindo hoje da formação, eu não sei se efetivamente é porque a gente passou a ter muito curso online, e sim, independente disso, acho que a coisa diminuiu de uma forma que a gente necessita, Chico, realmente aí, de mudar. A gente tem que mudar isso. E tem que ser de dentro do Cresce mesmo para fora, porque não tem jeito. É só a gente só a gente vai conseguir fazer essa mudança, entendeu? É necessário, né? Enfim, sim. Eu falei ainda há pouquinho sobre que o corretor precisa literalmente ser pego no colo, né?
o corretor Porque precisa é muito difícil, né? A gente sabe disso, a gente pode só criticar. É difícil. Exato. Tem que ter resiliência, automotivado. Palavra-chave é essa. Exatamente. O corretor precisa de alguém que apoie. Por quê? O corretor só tem o resultado dele financeiro, que esse é a finalidade, não há filantropia, somente no sucesso da venda. O resultado só é fim, né? Só a remuneração assim, dele é fim. Ele pode até não ter êxito, então, né? Mas só no êxito que ele ganha. Exato. O que normalmente o corretor ele lida diariamente e aí precisa de ter o apoio, o acompanhamento. E aí, quem trabalha no imobiliária grande ou pequena sempre vai ter isso. Quem trabalha como autônomo já vai ter um pouco mais de dificuldade e ele mesmo vai ter que buscar as soluções. Porque lidar com a ansiedade. Às vezes, numa situação difícil do corretor, que todos nós aqui conhecemos, né? Às vezes uma situação difícil, está ali há 1 mês, 2 meses sem venda, 3 meses, ele vai atender aquele ali, é tudo ou nada. E o corretor, infelizmente, aquilo aflora na hora do atendimento, ele fica nervoso, ele não consegue lidar com a ansiedade da venda, que a venda nem existe, mas para ele e o corretor, nós percebemos. A gente entra numa loja de shopping para comprar uma camisa, a gente percebe quando o vendedor é preparado ou quando não é. E aí o que eu falo? O corretor, ele é um prestador de serviço. Tá prestando um serviço ali. E quando nós buscamos um prestador de serviço, a gente busca o melhor prestador de serviço. Um advogado, um médico, seja ele qual for, o melhor. O corretor ele tem que ter essa consciência de que ele tem que ser o melhor prestador de serviço, o melhor vendedor de imóvel, o melhor corretor, o melhor assessor, consultor. Use a forma que for, a palavra, a expressão que for, mas ele tem que ter essa competência. Porque você falou aí que normalmente uma família, né, compra 1,7 imóveis, né, 1, 2 no máximo durante a vida. Mas quando essa pessoa que compra um imóvel e se sente amparado, realizado, fez um bom negócio, teve um negócio vantajoso para ele, não que tenha dado prejuízo a alguém, mas vantajoso para ele não vai indicar? A gente não indica um bom filme, uma boa pizzaria e um bom profissional. Então, esse comprador ele pode comprar um imóvel durante a vida, mas quantas pessoas ele vai indicar é infinito, não tem nem como mensurar. Quantas pessoas ele vai indicar? Olha, o Henrique, olha, o Egito. Então, eu acho que essa questão do corretor ter o acompanhamento é muito importante. A prova é válida, o treinamento, o CRES está de parabéns, a quantidade de cursos que tem, faculdade, tem uma série de possibilidades que o corretor, se não aproveitar, tá? Vou pegar um gancho. Tem uma parceria do CRES com a Universidade de Vassouras, acho que é R$ 69 para nível superior. Eu tenho uma agência de pós-graduação. Depois de muito pedir, que o pessoal não queria que misturasse essas coisas, falou: olha, você não vai conseguir ter o preço que eu tenho. A gente conseguiu fazer um convênio pós-graduação direito imobiliário. Para o corretor, será 169. Muito competitivo. Eu coloquei 50 pessoas em sala de aula e dei 6 bolsas para advogados do escritório e corretores que eram bacharéis em direito ou que tinham OAB, mas não advogavam, estavam na corretagem. Então, assim, foi uma primeira turma bem interessante. Deixa eu fazer uns comentários aqui, saudar algumas pessoas. O Alexandre SV falou que concorda dentro daquilo que a gente conversou. A Angélica Franco falou que é importante o treinamento para quem está começando. E aí, assim, eu digo que para quem está começando, para quem já está velho, para quem está se reciclando, eu estou estudando sem parar hoje. Estudar é sempre, né, sem cara? parar. Não existe. Sem parar. Não enferruja a cabeça, né, cara? É verdade. Toda máquina para se você não botar em prática, é exercício. A cabeça tem que Sabrina Salles também, outra fã aqui do Henrique. O Henrique é fera. Irene Dias, concordo, por isso fiz faculdade também ali no curso técnico em transações imobiliárias e pós em direito imobiliário. Parabéns, Irene, parabéns, esse é o caminho mesmo, né? A Angélica deixou um abraço aí pro Henrique também, batendo palma. O Alexandre falou da importância de ter um bom curso técnico. Zé Américo, meu amigo lá de Campinas, ele falou o seguinte: ele fez o curso TTI no Senac, foram 13 meses. Zé Américo, é fora da curva, realmente. Que eu saiba, né, é o melhor curso que existe, né? Enfim, é fora da curva realmente. Eu acho que esse talvez seja um dos poucos que a gente possa realmente dizer que ensina alguma coisa, né? E ele também fez o curso de especialista em locação pelo nosso amigo Rafael Ciero. Um abraço aí pro Ciero, tá com um problema na coluna, chamei ele para palestrar com a gente lá no MER, cara top assim, em locação, gente muito boa. Fabiana Castro dizendo que faz parte da primeira turma de negócios imobiliários da Universidade de Vassouras. Parabéns, Fabiana, esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Então, pessoal, todos aí sejam bem-vindos aí, falem com a gente, façam suas perguntas para esses feras. Então, Henrique, nessa linha aí, o que tu tem para acrescentar, né? Profissional, formação, venda de imóvel, conhecimento, fica à vontade. Vou pegar um gancho aqui do Serafim, que ele falou muito interessante, falando um pouquinho
das capacidades, ou melhor, dos skills, né, que a gente tem que ter. Corretor é psicólogo antes de tudo. Olha que bacana como a nossa profissão, ela é complexa e ela é muito bacana, de verdade, no sentido até psicólogo, arquiteto, advogado, assessor, né? contador, tributarista. E você acaba que desse pacote todo, você tem que ser o corretor. Conselheiro matrimonial, que às vezes tem alguém casando, separando. Conselheiro matrimonial. Decorador. Decorador. Aí tá assim, é um pacote de coisa tão grande. Você tem que estar tão preparado pro negócio. Assim, por onde eu começo? Assim, ó, vamos começar pelo básico. Vamos fazer o feijão com arroz gostosinho. Vamos atuar de forma que a gente tenha, primeiro, conhecimento, como eu coloquei, ética, honestidade, a verdade sempre para o cliente. Essa questão que você colocou anteriormente da ansiedade do corretor é natural, como você colocou, e eu falo muito e repeti, achei muito interessante que a gente tem uma visão muito similar, parecida mesmo nessa questão, né? O cara que sai hoje de casa para trabalhar todo dia, chega em casa à noite, amor, cheguei, fiz o meu papel, mas pô, tá difícil, tá complicado. Passa um mês sem vender. No segundo mês a coisa já tá assim, ó. Cara, eu não consigo, tá difícil. Será que vai ser hoje? Será que não vai? O cliente marcou comigo no sábado, não foi, não apareceu. Cara, é igual atacante, baixa a autoestima, baixa a confiança. Eu tenho uma funcionária, hoje ela é minha assessora direta, ela trabalha comigo na sala, me ajuda com todas as tarefas. É muito querida, muito esperta. E outro dia ela estava lá um pouco triste, né? E ela fala mesmo sem pensar. Eu falei, o que houve, Brenda? Bom, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas o marido dela trabalha com venda, material hospitalar para médico, e estava sem vender, e isso afetou todo o relacionamento dela de maneira permanente. Ele não conseguia se concentrar, ele não estava legal com ela, não estava focado na parte afetiva, porque a autoestima não estava em dia. Então, assim, o homem de vendas, em geral, né, é igual atacante de futebol, tem que fazer gol, tem que chutar, e aí a autoestima dele, a confiança fica em alta. Sem fazer gol, sem vender, é realmente... Vegeta, é isso mesmo, porque acontece isso. O cara marca, o cliente não vai, e aí, assim, não atende mais o corretor. E você fica naquela ansiedade, como ele colocou, e a ansiedade é gerada por insegurança também, porque será que vai, se não vai? Então, assim, resiliência, falo muito assim, ó, disciplina, persistência e automotivação. E tem todo mundo ser humano, tem dia que você acorda e fala assim, eu não tô legal hoje, você todo mundo sabe. E tem, às vezes, uma pessoa legal do lado, um colega, um líder que para te levantar para cima, vou te ajudar, toma aqui um cliente, atende comigo aqui um lead que entrou, vamos pro digital, vamos fazer um trabalho de braço na rua, muda a forma que você está atuando, vai captar um imóvel, às vezes, que ajuda a vender um lançamento. E a gente tá falando na pauta de imóvel na planta, eu brinco muito, porque, assim, é vaso comunicante, tá? Eu vejo muita gente no dia a dia, na prática, o corretor tá vendendo imóvel na planta, tá bem ali, e o cliente faz aquela pergunta, eu tenho uma tia ou eu tenho que quer vender o imóvel dela, que tá pronto, você me atende? E se ele não tá preparado, e quando eu falo vaso comunicante, tem que preparar pros dois. Eu tenho que chutar com a esquerda e com a direita. Eu tenho que saber cabecear, tem que ser completo. O Vitor da Patrimônio ainda falou, eles têm lá produto financeiro, consórcio, assim, até material de decoração, tudo isso assim, vender, não é empurrar nada para alguém, vender, atender uma necessidade, vender é servir. E o cliente está ali, dentro de uma linha de moradia, você consegue atender ele com amplo conhecimento de outras áreas. Locação, né? De crédito, de locação, do imóvel usado, da compra e venda na planta. Aí você precisa de um financiamento ali específico, vou para o consórcio. É você ter todos os ativos imobiliários, olha como é que é bacana, num único pacote, e aí você tem que estar preparado para isso. Vou jogar uma pergunta. Eu sei que você é advogado, minha colega aqui do Mato Grosso aqui, advogada de incorporadora, já deu um chute aqui meio malicioso. O que você entende sobre as reservas? E quando ela está falando reserva de unidades... Doutora Sônia, especifique. Pelo que eu estou entendendo, é aquela reserva no momento em que o memorial de incorporação ainda não foi aprovado. É isso? Que a pessoa está fazendo cadastro? Pode não estar registrado. E assim, eu não gosto nem de chamar de reserva. Porque assim, eu não posso anunciar, não estou vendendo, não estou fazendo nada. Existe um trabalho prévio. Tem uma decisão judicial recente sobre esse ponto, né? Mas seria um pré-cadastro? É um pré-cadastro assim, ó. Tenho interesse no eventual futuro imóvel que vai ser construído aqui, no empreendimento que vai ser executado aqui? Tenho. Me deixe seu contato aqui. Quando eu tiver mais detalhes e mais informações, eu lhe passo. E a gente sabe que o corretor, ele é orientado mediante o que a gente tem no memorial de incorporação. Eu fui contratado, aspas, pela incorporadora para comercializar o meu empreendimento
de acordo com as informações que ele me fornece. Se Né? é memorial de corporação, até crime contra a economia popular. Exatamente. Pode ser mas antes disso, veja, eu acho até razoável, acho que o entendimento judicial mudou. O corretor está fazendo um trabalho de prospecção. Inclusive, eu não chamo de reserva, não, entendeu, Francisco? Para mim, reserva é o seguinte: é diferente. Quer comprar, assume o compromisso. Olha só, jurídico, vou abrir venda hoje. A primeira coisa, até para que não tenha um conflito de você e eu estamos tratando a mesma unidade naquele empreendimento, eu tenho que ter uma linha de prioridade. Sim. Então vamos lá, reserva a unidade para mim é numa negociação a mesa. Olha, vou ali no controle da disponibilidade do empreendimento. Ô, Serafim, você está aqui na gestão comercial, eu, como cliente, estou aqui com o meu lado, ele está aqui comigo na mesa, está interessado na unidade 302 do bloco 1. Reserva enquanto eu vou negociar ela. É muito mais uma forma de bloquear o espelho ali da unidade para que não haja, por exemplo, a duplicidade de venda, que já havia acontecer e dá problema. Vender duas vezes a mesma unidade. Jurídico, então, não é um negócio revogado. Não é. Penalidade, não é uma questão de um cadastro. Ocasional, um cadastro ocasional. E aí existe essa discussão pré e pós, porque existe a reserva pós-lançado, com memorial de corporação registrado. Diferente. Existe essa reserva. Aí já praticamente é com uma negociação em andamento. Negociação em andamento. Porque a pergunta sobre... Faltou alguns elementos da pergunta. Porque, por exemplo, pode ser uma reserva e aí tem a história do cliente na mesa, quem é de lançamento, sabe? Que isso é o cliente na mesa, ou seja, ele faz uma reserva, mas eu chego lá e sento à mesa e quero comprar. Eu quero comprar essa unidade. Prevalece a reserva dele ou eu... que prevaleça em cima da unidade. Ela está no ar. Pois é. Primeiro, reserva não é venda. Segundo, se eu reservar uma unidade, dependendo da incorporadora, dependendo do lançamento, muito boa pergunta. A pergunta é fundamental. Tem muito colega que não entende essa nomenclatura, porque, de novo, o que é reservar um imóvel? Peraí, reservar? Reservar é ter para mim. Peraí, não. Você tem que dar continuidade. Tem incorporadora que trabalha com prazo. Você tem 4 horas para escolher, montar um fluxo, e tem outras que deixam um prazo mais solto, porque o cliente ainda está decidindo, tomando decisão em casa, foi pensar. Claro que se chegar um outro cliente interessado seguindo a regra, essa reserva, teoricamente, cai por terra. É mais uma questão ética do que jurídica. Mais uma questão ética do que jurídica. Nós tivemos lá no Conselho, nessa gestão, alguns problemas das gestões anteriores, porque tem a ver com entendimento, né? O CRES do Rio de Janeiro, né? Eu não conheço outros estados, mas fiscalizava os corretores que estavam próximo do empreendimento, prospectando, né? Ou com uma barraquinha ali. Folheteria, a gente chama de pirata, o cara senta, monta ali o PDV ou a barraca. Plantão pirata. E canetou um monte de gente. Só que a pessoa jurídica, a penalidade é pesada. Sim. É muito pesado. Então, quando eu peguei aquilo ali para avaliar, eu tive uma leitura, liguei para alguns colegas da área, né, grandes advogados, sentei com o presidente, minha interpretação é essa, eu quero seguir essa linha, ter algum problema, porque também é uma relação ali, né, política que existe, né, um entendimento, isso aí a gente tem que avaliar tudo. Falei, não, você está correto. Qual é a questão do plantão pirata, segundo o meu entendimento ali? Existe uma norma do Conselho Federal que as incorporadoras têm que oferecer condições de salubridade para o corretor trabalhar dentro do stand de venda. Então tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter ar-condicionado, tem uma norma do Conselho Federal. Mas eles estavam pegando o corretor que estava no entorno ali, certo? Do terreno, às vezes tem stand por vontade própria. Por vontade dele. É incontrolável, Francisco. Por iniciativa dele. Enfim, e estava canetando esse camarada. O cara botava a banquinha ali, eu bati, vai lançar empreendimento comercial aqui, ali só tem médico, vou lá prospectar, médico vai querer, enfim. Aí qual foi o entendimento? Não. O corretor de imóveis, ele é um cara que vai ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, ou ele é proativo, ele tem iniciativa, ele tem que prospectar. Lembra do nosso símbolo? Colibri, a ave que bate asas, incansável, até citei isso na relatoria. Então eu reverti todas as penalidades que caíram na segunda turma, reverti todas, porque assim, eu vou inibir o corretor de atuar. Às vezes aquele empreendimento não consegue se confirmar dentro do prazo lá jurídico da incorporação, porque não vendeu. Olha o prejuízo que existe para todo mundo envolvido. Econômico, para o desenvolvimento da cidade, para aquele empreendimento, o corretor é elemento dinâmico. Então, assim, a gente reverteu todas essas questões. Agora, é claro, chega a incorporadora e fala, vou botar
uma estrutura aqui, né, em frente ali a um terminal ou um outro local, não. Aí realmente obriga o corretor a estar ali, porque esse corretor, o sol tá quente, ele vai para casa. Choveu, ele vai para casa. Deu vontade, ele vai ali. Ou seja, ele não tá ali obrigado, ele tá ali como autônomo, prospectando o negócio. Agora, a coisa pode mudar de figura, porque a norma, ela fala dentro do stand, nos terrenos, né? Então, você tem que ter água, você tem que ter um banheiro, você tem que ter areabilidade, você tem que ter ar, você tem que ter ventilação, concordo com isso. Já passamos por isso de 2012, isso ficou muito em voga. Eu me lembro exatamente que passamos por várias autuações na época, na outra empresa, porque o corretor realmente estava lá montando a barraquinha, muito orientado, obrigado, como você colocou. Mas acontece sim, e acontece recorrentemente por iniciativa própria. E a proatividade, cara, na nossa atividade... Tem que ter proatividade. Tem que existir. Acabou o tempo do corretor que fica sentado no stand ou em qualquer lugar, lendo aquele jornal, aguardando tocar o telefone, lendo o jornal impresso. Eu vivi isso. Gente, parece que tem muitos anos, mas foi há 20 anos atrás, né, Francisco? A gente sabe. Qual era o trabalho do corretor? Chegava na loja, botava o nome, tirava a bolinha ali, ficava na ordem, sorteio, esperava o telefone tocar. Café, descia, fumava um cigarro, se estava na vez dele, ele não descia para fumar. Às vezes o outro colega ali botava a mulher para ligar para queimar a vez dele para ele atender logo. O orelhão na rua, o cara ligava, se passava por cliente. E detalhe importante, vivi isso também. Tinha gente que chegava na loja cedo para comprar o classificado de jornal, para recortar. Viajar no tempo, tá entregando a idade. Tô entregando a idade. Tá entregando a idade. Você vê onde a gente chegou hoje. A proatividade faz parte de um bom vendedor. Mas, Henrique, então, o corretor ele precisa se atualizar. Ainda há pouquinho a gente estava falando isso, que você falou alguma coisa de computador. O que seria hoje de um computador utilizando, por exemplo, o Windows 95? Nem roda. Não roda. Não funciona. Então, o corretor, tudo tem atualização. Hoje, a atualização é necessária. Você tem um celular, acorda de manhã, ele está lá, você tem que desbloquear porque ele atualizou à noite. Televisão, smart, atualiza. Então, o que faz o profissional, o corretor de imóveis, achar que ele não precisa se atualizar? Ele precisa. E essa questão da captação de novos clientes ou leads, né? O lead é a pessoa que está interessada, né? Ali no imóvel, não necessariamente. Era outra, era chamada. Era chamada. Vê se está na pasta aí. Quantas chamadas deram hoje no turno da manhã? A papeleta, vê se está na papeleta. Então, esse imóvel já está na pasta. Não, e era assim, não tinha computador não, era pasta assim, ó. Quarto, sala, 2 quartos, 3 quartos. Aí várias pastas espalhadas no salão, cata. Aí ele não achava a ficha, volta. Peraí, doutor, não tô achando. Aí tinha um outro colega que tinha tirado a ficha porque ele estava vendendo e não queria que ele pegasse aquele imóvel. Então, assim, é bacana a evolução hoje, tudo sistêmico, tudo online, assinatura digital, tudo evoluiu. E o corretor ele tem que estar muito mais conectado ao que está acontecendo, porque o cliente ele anda com a prótese na ponta da mão, né? Na palma da mão, que é o celular, e ele tem todas as informações tem tudo ali, WhatsApp, apresentação. Olha, nos lançamentos, o que a gente faz agora? A gente prepara todos os tipos de materiais para o corretor fazer. Post, já vem pronto. Animado, estático, carrossel, vídeo do empreendimento, book digital. Eu agora saí de um lançamento recente, lá em Niterói, incorporadora muito conhecida, grande e tal. Ela chegou na cidade, meu lançamento, que é do Grupo Patrimônio, não vou lá. Está lançando ali 750 unidades. O preparo para o corretor e a entrega do material para ele só não aprende se ele não quiser. Eu falo muito isso, está tudo à mão. Sabe onde é que tá? Hoje eu tenho um Linktree dentro do grupo de WhatsApp, onde ali ele vai lá material e acha tudo nomeado, item a item. Não tem como ele não ter informação na palma da mão, em qualquer lugar, em qualquer momento, e enviar para o cliente pelo WhatsApp. Claro que eu também não gosto de enviar tudo sem dar a informação completa. Eu acho que conversando, olho no olho, sinestésico, eu acho que inclusive fala muito dessa parte. Será que vai continuar o corretor necessário mais do que nunca? Eu estou vendendo imóvel, eu não estou vendendo uma calça online. Eu tenho que pisar na terra, eu tenho que sentir energia, eu tenho que entender o que tem no entorno, eu tenho que olhar. Mostrou nossa, o corretor que isso? Porém, existe uma grande diferença. Aí, até o presidente do Cresce de Goiás esteve numa palestra conosco, vai escrever esse artigo, o Eduardo, né? Seixo, e ele falou o seguinte: corretor, você vale os 40 mil, 50 mil que aquele cliente está olhando para você e que vai te pagar? Por que ele parou de te atender, corretor? Não é porque você é inconveniente, não, desagradável. Você não sabe escrever um texto, você não tem informação para poder dar para ele. O camarada copia 20 links e manda para o cliente de uma hora para outra. O repassador de foto, de link, não entende o porquê que o cliente, o que ele necessita, qual o perfil do meu cliente. Deixa eu entender o que é relevante para ele. O que a gente sabe é o seguinte, e voltando ao tema nosso aqui do Imóvel na Planta. Imóvel na Planta, você
tem que saber mais do que... Porque assim, só abrir um apartamento usado, mostrar ali, aqui é a sala, isso aí também ele não é corretor, ele é demonstrador. Ele tem que trazer os porquês ali, a iluminação, isso aqui tem arejado, o sol que ele é nascente, ele não é da tarde ou da manhã. Isso tudo é muito importante na preparação. É muito importante. Então, Henrique, você falou ainda há pouquinho que o corretor ele precisa ser psicólogo, advogado, arquiteto, contador. Então, e aí decorador. Aí o corretor diz, então, por onde eu começo? O que eu vou ser primeiro? O que eu tenho que fazer primeiro? E aí fica a dica. Eu espero que todo mundo esteja anotando, né? Apesar que vai ficar salva. Vai gravado. A gente vai botar depois as cápsulas, né, os recortes. Uns cortezinhos legais. Bacana. Então, primeira coisa que o corretor deve fazer, ouça seu cliente. Ouça. Pessoal, já vou deixar o recorte aqui. Serafim, o que o corretor tem que fazer para vender o imóvel em lançamento? Primeira coisa, mais importante. Ouça o seu cliente. Entenda as necessidades desse seu cliente. Qual é o motivo dele estar indo ali ao teu encontro para conhecer esse empreendimento? Se ele mora de locação, se ele vai casar, se ele quer um imóvel maior ou menor em outra região. Então, ouça. Ouça mais o teu cliente, porque com certeza, você conversando com ele, ele vai te dar ali as dicas do caminho que você vai ter que trilhar para fazer a venda para ele. Então, o corretor precisa fazer isso. E essa questão do corretor, ele está conectado, porque o cliente, houve uma época que o cliente, para ter as informações, ele precisava ir no stand de vendas para ver lá a planta, que muitas vezes você tinha que abrir a planta em cima da mesa. Sim, planta de prefeitura, ali, um projeto legal ali, para o cara identificar as cotas. Né? Exato, tinha que ter aquilo ali. E hoje o cliente abre e ele vê na internet informação certa ou errada, ele vai ver. E então ele tem ali vagamente uma ideia do que é, né? Pode ter as informações corretas, mas ele vai sempre depender do corretor. E o que você comentou, se o corretor realmente vai perdurar aí ao longo dos anos, a profissão de corretor, sim. Porque, como você disse, não é uma calça, não é uma camisa que se compra na internet. Hoje é confortável. Você compra, se der errado, você joga ali para o lado, doa e não usa. Um imóvel é diferente. Então precisa realmente do profissional. Eu até brinco, é um momento de cerimônia, né, cara? É uma cerimônia. Tá comprando um apartamento. Hoje a gente tem... Não compra mais por impulso igual antes. Não, ele tá muito estudado. Ele vê quais são as vantagens, quais são as oportunidades. A gente tem hoje algumas situações que você, na mesa, você tem que contornar, tem que elogiar, repetir, reverter ali as objeções, tem que estar preparado, isso aqui enche, isso aqui não enche. A informação está muito fácil, graças a Deus. Por outro lado, a gente tem que estar preparado para exatamente contornar essas objeções que às vezes vem com uma formação também errada, uma falácia. O cara está criando aquilo ali porque ouviu alguém colocar um ponto, um defeito, pegou uma força qualquer. E ele não tem a exatamente. Então, assim, o risco que a gente tem hoje de fazer uma venda e amanhã você ter um distrato, e a gente sabe hoje as penalidades, a lei de distrato, que veio até formalizar e regulamentar o que não tinha. Eu acho que está tudo muito mais fácil para o corretor trabalhar, né? Hoje ele tem mais detalhe, informação e mais forma de ele conseguir efetivamente fazer uma venda acertada para aquele cliente. Então, assim, tem que se capacitar, cara. Não tem jeito. Eu tive casos de cliente, antes de comprar o imóvel, ele pediu o registro do CRES de todos os corretores envolvidos. Ele já fez um levantamento. E aí, os corretores mais antigos reclamam, mas o cliente demora muito para dar o sinal. Antigamente ele vinha na loja, cara, isso mudou. Hoje ele quer ver a minuta, aí eu tenho o jurídico, que back-office, que prepara, que manda, o jurídico dele olha. Ninguém mais compra hoje, assim, casuisticamente. Dava um sinal sem nem ver a documentação. Nada. Você pegava uma escritura de 40 anos atrás, eu até brinquei outro dia, fazia uma escritura de 1988, e aí o cara fazia com aquela escritura ali o sinal, e às vezes colocava um sinal bem alto, com risco de não ser diligente, de ter algum apontamento, de ter uma hipoteca, ou até uma alienação fiduciária, ou até um gravame maior. Hoje você tem a simples conferência, cara, sai na hora. Sim. Uma onda de reais, hoje em 4 horas a lei mudou, agora recentemente. Lei de registro público. Antigamente, quando vinha um advogado, então o cliente que era mais cauteloso, ele falava o seguinte: não, eu quero ver a certidão do imóvel, mas são 5 dias para ficar pronto. 5 dias úteis, Chico. 5 dias úteis. Aí o que eu fazia? Ligava pro amigo, abre o livro aí, deixa a consulta, faz a busca verbal. Faz a busca verbal, tá certo. Não,
mas eu quero ver. Aí lá no cartório, a pessoa tirava a cópia do livro, riscava. Isso. Pra não valer como certidão. Extraoficialmente, né? Leva aí e mostra pra ele. Aí entregava. Não vale como certidão. Tá, mas eu queria certidão, não, amigo. Não tem certidão. 5 dias úteis. PJ fazer as consultas aqui, pá, tá tudo limpo, pode dar o sinal. A gente tinha que peitar, porque se fosse deixar num ritmo mais vagaroso, a coisa poderia não acontecer. Mas mudou muito e a gente tem mais recursos, realmente tem mais instrumento para trabalhar, para dar segurança jurídica para os negócios. Muito mais. Hoje, várias certidões online, praticamente todas gratuitas, né? A gente hoje aqui no estado de Janeiro só tem ITC pagando ainda aí, e aos reais. Hoje está tudo gratuito, está mais ágil, está mais fácil. Eu acho que assim, para o corretor de imóveis hoje, e voltando aqui na nossa pauta o tempo inteiro de venda de imóvel, seja ele na planta ou seja ele o imóvel pronto, tá tudo mais fácil. Tecnologia está à disposição, conhecimento está aí. Eu acho que falta o que você colocou ali nesse interesse e comprometimento em estudar, em aprender, em fazer melhor. O ser humano está com perfil de comportamento, não é na nossa profissão, de ser tudo para ontem, não quero esperar, eu quero ser gerente, eu quero chegar naquele estágio em um mês, um ano, mas você está pronto para aquilo. Querer é o primeiro passo, concordo, tem que querer, tu quer. Então vamos se preparar. Vamos fazer uma academia de líderes, vamos criar um projeto Líderes do Amanhã, vamos sentar aqui, que o conselho consiga, que a nossa instituição consiga desenvolver isso de forma... e a gente está aqui para contribuir também, para o que for necessário, mas vamos criar uma corretagem melhor do que a gente tem hoje. Eu acho que a gente precisa disso, o cliente precisa do profissional. Você colocou um negócio que eu falo muito, cara. Precisa. Francisco, da regulamentação. Eu tenho muita preocupação com isso, cara. Eu não vou ao médico, eu não me consulto sozinho. Eu tenho que ir num bom médico. Exato. E eu quero o melhor, se eu puder. O melhor médico possível. Porque uma coisa é a informação. A informação, você abre aí hoje na internet, você está cheio de informação. Mas o conhecimento é diferente de ter a informação. E uma coisa, conhecimento ninguém te tira, meu amigo. Seu nome e conhecimento, uma vez ganha seu, ninguém tira. Lembrou de uma história que você falou do médico, diz que a pessoa foi, né, num oftalmologista, lá num oculista, e aí falou, doutor, eu não consigo enxergar direito aqui e tal. E, poxa, ele falou, olha, não tem problema, você não consegue ler as letras aqui, não tem problema, eu estou usando esses óculos aqui, vou fazer assim, eu vou tirar esses óculos aqui, vou entregar a você, você coloca. E a pessoa colocou os óculos e não conseguiu enxergar nada. Onde é que está o erro aí? O oftalmologista ele não examinou para saber a necessidade do grau desse paciente. Ele usou os óculos dele. Então que o corretor, e aí vai a dica para o corretor, não fazer isso. Não enxergue pelo seu próprio prisma. Entenda, ouça, perceba o que o cliente está buscando para aí sim adequar o produto certo àquele cliente específico, porque existe aí uma gama infinita, falando aqui de Rio de Janeiro, se for a nível Brasil, então não tem nem como medir o número de lançamentos de imóveis que existem, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, muitas vezes o corretor fala assim, porque são muitos lançamentos que eu tenho. Caramba, não precisa ter muitos, basta você focar num, 2 no máximo, naquela região, então o foco é tudo. Foca naquela região, naquele bairro, naquela região, naqueles empreendimentos, naquela faixa de preço ali, de cliente que está buscando aquilo ali, aprende, se especializa e atende aquele cliente. Na verdade, especialista. É isso, o especialista. Eu acho que assim, quem conduz o negócio é o corretor, né? Eu digo assim, é a valsa. Nós somos os condutores de negócio. Hoje eu vejo muito cliente conduzindo o corretor. Então ele fica sem argumento, sem objeção, sem contorno. E aí fica muito mais difícil você fechar uma venda quando você não consegue. E aí vem a frustração, e aí vem o... Não sei como abordar esse tipo de caso. De novo, gente, repetindo aqui, sendo repetitivo. Estudar, treinar, se capacitar. Porque colar com os bons. É o único caminho. E colar com os bons. É isso aí, Francisco. Modelar. O corretor, normalmente eu falo assim para os corretores, quando eu acompanho, vejo o atendimento deles, muitos clientes eu atendo junto com os corretores, muitas vezes eu vejo o pânico por falta de conhecimento, e não pela informação, que a informação está escrita lá na ficha técnica. Ele não para te dar um branco ali, fica nervoso. Ele tem informação, mas não tem o conhecimento. E aí, eu digo sempre, e fica a dica para qualquer corretor ou corretora, acabou de fazer o teu atendimento, ou por telefone ou presencial, tira ali uns 5, 10 minutinhos para fazer uma autoanálise. Como é que eu fui nesse atendimento? Se você fosse o cliente e o cliente fosse você, como cliente, ficaria satisfeito com o teu atendimento? Deixei escapar alguma informação? Falei demais? Então, faça essa autoanálise. Pô, será que eu atendi? Será que eu falei demais? Às vezes o corretor fala demais. Será que eu falei de menos? Será que eu esqueci de dar alguma informação? Será que eu fiz as perguntas certas para o cliente? Então, essa autoanálise ela é importante.
Por quê? Vai servir de base para o teu próximo atendimento. Eu digo que o corretor nunca perde. Ou ele vende, ou ele aprende. Então, sempre sai ganhando. Ia treinar, cara, que eu fosse repetitivo. Você só aprende fazendo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não tem outro caminho. Pra andar foi assim, né? A gente aprendeu a andar assim, né? Você cai, levanta, cai, levanta. Uma hora você vai e não vai. E não para de andar. E o corretor é assim. No lançamento, cara, até pra vocês terem ideia, assim, a gente tá vivendo lá, como eu falei, um momento de um grande lançamento. Muito corretor novo agora no momento. E claro, isso acontece. Há sempre uma transfusão. Isso é muito positivo também. Porque vem uma garotada nova, com uma visão legal, com tecnológica. E aí falta um pouquinho de bagagem de vida. E a gente tá ali do lado ali, ó. Faz assim, faz assado. Pensa que ele tem família, você não teve filho. É muito bacana, eu falo muito isso pra ele, cara, é uma experiência dinâmica, é gostoso demais, você fala do entorno, você fala do que vai ser no futuro, você visualiza aquilo ali, é um storytelling que você vai contando, você encanta o cara, e é igual ao carro zero, cara. Carro zero com cheirinho de novo, tá na garantia, você tem a legislação que garante lá 5 anos em hidráulica, elétrica, em piso, com assistência técnica. Olha as vantagens que o cara tem de comprar um imóvel na planta. Mas será que todo mundo tá preparado para isso? De novo, a gente tá falando assim, cara, estuda. Qual o perfil do comprador? Não tem outro caminho, cara. Então, assim, tipo assim, tem assim, vamos lá. Eu tava falando sobre isso agora recentemente, né? Com a equipe lá, agora, com esse lançamento. Olha só. Existe aquele cliente que ele não tem um recurso todo para comprar um imóvel hoje pronto. Ele deseja morar no pronto. Ele é o primeiro comprador de imóvel. Ele tem que ter aí hoje, pelas regras que a gente tem no sistema financeiro de habitação, pelo menos 20% de sinal para dar. Hoje a Caixa, Itaú, Santander, os grandes bancos que fazem crédito imobiliário, exigem 80%, no caso, o LTV, né, a liberação do recurso, é de 80% do valor de avaliação do imóvel. Então eu tenho que ter 20% de recursos próprios. Então vamos lá, pega um apartamento aí, sei lá, de R$1 milhão. Vou colocar um preço médio aí de uma praça como Niterói, em Caraí, falando um apartamento de R$1 milhão. Você tem os R$200 mil para dar agora de entrada? Muita gente não tem. Eu tenho 100 mil. Faltam 100. Em quanto tempo eu consigo juntar os outros 100 mil? Mas espera aí. Mas daqui a um ano eu consigo juntar mais 100 mil. E quem disse que o preço agora do imóvel é mais 1 milhão? 1 milhão e 100, é um cobertor curto. Vamos lá. O que eu posso fazer? Eu posso comprar um lançamento, onde eu vou dar 50, 60, 70 mil de sinal. Parcelar essa diferença desses 20, 30% em 36 meses. Então é aquele cara que às vezes tem essa situação para ele resolver. E claro que o mercado imobiliário, graças a Deus, nosso mercado imóvel valoriza. Diferente de carro que você compra na concessionária, você perde. Isso é investimento. Então, assim, o momento dele é de fazer uma análise. Eu vou tomar um financiamento daqui a 3 anos, no qual, teoricamente, um garoto novo, início de carreira, com uma formação que a gente está acostumado a ver, ele vai evoluindo. Então, hoje ele é um médico recém-formado que está fazendo os plantões, que já ganha bem. Daqui a 3 anos ele está ganhando 3 vezes mais. A carreira é assim, né? Você começa ali e, teoricamente, você vai desenvolvendo. Tem aumento salarial, a capacidade de financiamento dele aumenta. E ele, daqui a 3 anos, compra o imóvel. Daqui a 3 anos ele vai financiar o imóvel. Às vezes ele faz o financiamento em 30 anos e quita em 8, 10. As regras hoje estão bem mais flexíveis para quitação, para amortização, do que era há 20, 30 anos atrás. E aí, qual é o ponto principal? Eu não tenho pressa para mudar. Eu moro com meu pai, eu moro com minha mãe, ou eu já tenho um imóvel, quero dar um upgrade, quero ir para alguma coisa mais nova. Vou vender esse ativo meu para quitar o saldo devedor com calma, porque eu tenho 3 anos para quitar o saldo. Eu tenho uma poupancinha aqui. Acontece muito isso, muito mesmo. Quero uma coisa nova e tudo mais. Então vou vender o meu com calma, também não quero entrar em financiamento lá na frente. E aí a gente tem aquele preparo que eu falo, porque eu estava falando aqui, corretor tem que saber vender os dois, né? É uma via de mão dupla. Na minha carteira lá do crédito não tem corretor de lançamento, corretor de locação, corretor de avulso. Pera aí, não tem nada disso. Você é um clínico geralzão. Claro que tem gente que se comporta e gosta mais daquele nicho, daquele mercado primário, outro secundário, é a identificação. Mas você saber de tudo um pouco é necessário. Sim, com certeza. Né? Você tem que entender o básico de tudo. É isso. Tem mais alguma questão sobre o lançamento? Porque depois dessa eu vou abrir a rodada final para a gente... Não, é justamente o que o Henrique falou, né? A questão do lançamento, existe essa programação, ou da venda do próprio imóvel, ou da programação de casamento. Então é muito importante e realmente o corretor ele precisa ser generalista no conhecimento, porque ele vai atender diversos tipos de cliente, ele tem que estar preparado, sim, mas ele precisa ser especialista naquele segmento ali. Sim. Se ele é de lançamento, seja especialista.
Porque não existe, às vezes se fala assim, mas qual é o melhor segmento de lançamento? É melhor o econômico ou de alto padrão? Depende. Depende da identificação. Porque isso é muito nosso, é de cada um. De cada um. Às vezes o corretor se sente confortável trabalhando o imóvel econômico ou de médio padrão, e o outro se sente mais confortável trabalhando um alto padrão. A nota de 50 é a mesma. A comissão. Sim. Então, mas aí. Aproveitando. Muitas vezes vai na contramaré. O corretor, ele vê, às vezes, colegas trabalhando alto padrão e ele quer ir lá, mas não consegue. E ele deixa aqui o dinheiro na mesa, ou vice-versa. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? No Rio de Janeiro, na Zona Sul, ou o que for. Mas ele não consegue. Então, acha o teu nicho, foque nele, se especialize, que o sucesso ele vai vir. Perfeito, concordo com você. Exatamente. O João Eduardo, nosso ex-presidente e o presidente da próxima gestão, ele tem uma empresa familiar no Meyer, trabalha ele, o pai, a esposa, é familiar, ele atende, ele vende. Vendo 3, 4, 6 imóveis por mês. E tá satisfeito, eu tô ali fora no recreio, mas eu não saio do Meyer. O relacionamento é todo ali dentro. E é esse o ponto. Eu tenho uma história. Eu participei de uma escritura, construtora da qual eu sou gerente comercial. Nós fizemos uma escritura de um imóvel pronto e foi feito o sinal e no dia foi marcada a escritura definitiva. O João, acho que pegou em trânsito, por algum motivo, os clientes chegaram, eu recebi os clientes, chegou o cartório, o cliente assinou a escritura pública, o cartório de confiança, e o João Eduardo acabou atrasando um pouquinho e chegou. Eu nunca havia visto isso. Depois que ele chegou, pediu desculpa, sentou, a cliente pegou a escritura pública, tirou da mão da escrevente e deu na mão dele. Olha, você chegou depois, confere para ver se está tudo certo. Nossa. Na frente do incorporador, na frente do... Tirou da mão dela, me presta aqui a escritura. Aqui, João. Confere para ver se está tudo certinho. Desculpa, a gente assinou antes de você chegar. Eu nunca vi aquilo. Aí depois eu olhei, mas... Exatamente. A gente compra de quem a gente confia. A não ser o caso que você falou, uma camisa, uma calça, alguma coisa na internet, mas um imóvel... bem maior, exatamente. Você compra de quem confia. Então, o primeiro ponto é conhecer para conquistar a confiança do cliente. Pessoal, encaminhando agora para o final, nós tivemos aqui hoje um excelente podcast com muito conteúdo sobre treinamento, venda de imóvel na planta, papel do corretor de imóveis, recursos que o corretor possui para vender, formação profissional. Coisa muito rica, tá? Eu estive aqui hoje com o Serafim Costa e com Henrique Fonseca, dois especialistas na área. E vou agora encerrar o nosso programa passando para eles as considerações finais sobre esse tema, tá? E assim a gente finaliza esse programa, vai ficar gravado aqui no YouTube para vocês assistirem depois. Acompanhem o Cresce nas suas redes sociais. Eu sou Francisco Egito, estou à disposição de vocês. Mandem mensagem, sugestão de programa, live, podem contar com a gente aqui do Cresce Rio de Janeiro. Então, encerrando, vou deixar o Serafim encerrar. Henrique, suas considerações finais aí sobre o tema, uma visão genérica, o que você quiser falar. Primeiramente, Cocinho, agradeço a você, o público aí, os corretores, até quem não é do mercado, mas está participando aí do nosso bate-papo, que foi muito bom. Serafim, prazer estar aí com você. Cara, eu quero deixar só um recado. Eu acho que nossa profissão é linda demais. Nós somos realizadores de sonho, é um clichê isso, mas é verdade pura. Tem cliente que chora quando compra, no lançamento toda hora com a chavezinha na mão, primeiro imóvel. É tão gostosa essa sensação, é tão boa, que eu não penso nem na comissão. Essa comissão é consequência do trabalho. É lindo. Acredito em vocês. Resiliência. Estudem. Vamos praticar e vamos realizar sonho, tá? Imóvel na planta, para mim, é realização de sonho em primeiro lugar. E a comissão, até brincando, normalmente é uma comissão até mais alta, né? Tem muita premiação, as construtoras premiam e sai rápido, cara. Tá certinho, memória de corporação tá registrado, o cara vai e faz a venda. E aí fica a dica, ó. Quem quiser, vamos lá em Niterói, na SPIN, estamos montando equipe, tem vaga para corretor iniciante. A gente gosta muito de formar esse profissional, treinar, capacitar, em parceria com o Cresce sempre, com o Unicresce. E se Deus quiser. Se você quiser te mandar direct. Henrique Fonseca, _ Lango. É isso. Beleza. Instagram. Serafim, meu amigo, já fiz uma live com ele muito agradável. Suas considerações finais sobre o tema. Temos que marcar uma próxima. Obrigado, Egito, pela participação aqui. Obrigado, Henrique, também pelo nosso bate-papo. Obrigado a todos que estão nos assistindo e quem ainda vai nos assistir também, né? Então, foi muito produtivo. A gente sempre aprende mais um pouquinho. Realmente, a profissão de corretor de imóveis é uma profissão digna,
eu falo para os corretores que quando você andar pelos bairros, pela cidade, olhe no entorno e você vai ver prédios, lojas e pode contar que teve a mão de um ou mais corretores ali. Então, por mais que seja interessante, bonito, moderno o projeto, o incorporador mais arrojado, não adianta que se não tiver a mão de obra ali do corretor de imóveis ali, o famoso beija-flor, né, de ali, né, polinizando, né, as flores, realmente nada acontece. O crescimento dos bairros, das cidades, dos países é, na grande maioria das vezes, através da mão do corretor de imóveis. Então, é realmente uma profissão bacana. O corretor, ele pode iniciar uma segunda-feira, muitas vezes ali com um boleto para pagar, e chegar na sexta-feira, ele está ali com dinheiro para viajar, pagar aquele boleto e para viajar. Corretor é essencial às transações imobiliárias, não tem jeito. A corretagem imobiliária sempre vai existir, a figura do corretor, da corretora de imóveis sempre vai ser necessária. Passe confiança para o teu cliente, treine, se capacite, leia, não trabalhe no achismo, não ache que as coisas vão acontecer simplesmente por sorte, não conte com a sorte, tá? Se capacite, treine, atenda a cada cliente com coração e com respeito por esse cliente, por essa família. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Com certeza. Obrigado, Egito. Muito legal. Eu estava vendo uma análise seguinte, a média de um atacante de futebol normal é 8% de conversão, certo? E aqueles que chutam mais do que os atacantes na média fazem mais gol, claro, quantitativamente 8% aumenta, mas não. O percentual deles vai para 12, 16. Ou seja, além disso, é como se eles estivessem afiando mais o machado, se preparando mais, errando mais, mas acertando mais. Então, assim, a quantidade... A repetição, ela traz assim a prática. Foi feito também um estudo com pessoas ditas gênios, né? Gênios. Aqueles que se dedicaram 4.000 horas na música, eles começaram a dar aula numa escolinha local. Aqueles que se dedicaram 6 a 8.000 horas, viraram professores conhecidos ou maestros de alguma orquestra sinfônica. Aqueles que se dedicaram a 12, 14.000 horas de treinamento viraram mestres ou gênios, né? Na verdade, claro, você tem a vocação, você tem um dom inato, mas você desenvolve pelo trabalho, pelo exercício. A nossa profissão é isso, né? É o exercício da resiliência, da fé, da boa vontade, do aprendizado, tá todo dia se atualizando. Então esse é o convite para os nossos profissionais, né? Acreditar na profissão e desenvolver e fazer muitos negócios. Queridos, um abraço a todos, né? O programa foi muito legal, tá gravado aqui. E vou deixar aqui a mensagem do nosso vice-presidente, João Eduardo, né? Somos um todo, somos um só, somos todos corretores de imóveis. Um abraço, até a próxima, pessoal. Próxima. Legal, né, Chico? E aí,